Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso causa um impacto tão grande no reino do Espírito que o inimigo fica encabulado. Se você não veio no culto ontem, ciclo de oração, você perdeu. Eu sei que tenho que glorificar, eu aprendi ontem, tem que glorificar. Eu estava comentando com meus amigos da igreja que eu aprendi uma lição: temos que glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Porque Ele é digno de honra e de glória para todo sempre, amém? Irmãos, com todo carinho e amor, se coloquem de pé em reverência ao nosso Senhor. E deixa a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde nós iremos meditar a palavra de Deus e aprender na graça e no seu conhecimento. Atos, capítulo 20, amém? Quem encontrou, já vai orando, amém? Vamos orar. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. Eu te peço entendimento, sabedoria, força. Coloca as palavras certas na minha boca, no meu íntimo, Senhor. Edifica a tua igreja, fortifica a tua igreja, porque o Senhor morreu, mas está vivo para fazer milagre em nosso meio. Quem está morto, hoje vai reviver, porque o dono da vida está em nosso meio para operar este milagre que nós precisamos. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu me entrego todos na tua presença. Faz a tua vontade e faz o teu querer nesta noite, para a glória do teu santo nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Tomem seus assentos, meus amados irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versos 7 ao 12. Que diz assim o versículo 7 em diante. Acompanhe a leitura comigo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Você crê que Deus é vida? A Bíblia fala que esse milagre aconteceu à meia-noite. Quem ora de noite aí, madrugada? O milagre de Deus vai te alcançar. Irmão, aqueles que me buscam, me acham, me encontram. A Bíblia está falando sobre uma mensagem e fala sobre um jovem chamado Eutico, que ele estava ali naquela sala da ceia, e ele estava ouvindo o discurso de Paulo, ouvindo a palavra, mas de repente ele foi tomado de um grande sono,
só que ele estava no lugar errado, em cima da janela. A posição que ele estava não era correta, mas ele estava na sala da ceia. E ele, não contendo-se segurar o sono que chegou, e ele foi vencido e ele adormeceu profundamente. E quando se adormece, isso quer dizer que a gente entra em morte espiritual. Adormeceu, caiu, morreu. Mas o Senhor vive e reina para todo sempre, para dizer: eu sou vida. E ele foi levantado morto. Isso tudo aconteceu à meia-noite. Irmãos, se a gente observar no versículo 7, a Bíblia está dizendo, Lucas, que escreveu aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ele está registrando que no primeiro dia da semana, ele está dizendo: estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Eles tinham um propósito de partir o pão. E Paulo devia seguir viagem no dia imediato, porque Paulo era um homem missionário, era um homem que fazia missões, e ele levava a palavra do reino de Deus para as pessoas. Ele pregava a verdade. E naquele momento ele estava ali exortando aquele povo, aquelas pessoas que estavam reunidas, como nós estamos aqui hoje reunidos na casa do Senhor, com um só propósito de adorar e exaltar ao Deus. E ele iria seguir viagem no outro dia. E nós temos um tempo, né? Nós estabelecemos um tempo, porque também aqui existem pessoas que amanhã vão trabalhar, pessoas que amanhã vão para a faculdade, vão para a sua escola, as mulheres têm as suas tarefas na sua casa, no seu lar, os homens trabalham aí um trabalho forçado, então tudo continua. Acabou o culto, vamos para casa, tomamos café, iremos orar, ler Bíblia e depois dormir, porque amanhã tem trabalho. Só que o trabalho de Paulo era um trabalho missionário, um trabalho árduo, que ele iria levar a palavra do Senhor para o alcance de muitas pessoas que não tinham ouvidos para ouvir Deus. E ele fazia isso. E naquele momento ele estava ali exortando aquele povo que estava dentro daquela sala. Ele estava dando uma palavra de vida, uma palavra de força, uma palavra de edificação. É hoje que você vai sair daqui hoje uma pessoa diferente, porque aqui sai palavra de exortação, de consolação e de força. Aqui é a sala de Deus, aqui é a casa do Senhor. E ele estava exortando aquelas pessoas que estavam reunidas. Mas, irmão, pense numa coisa boa. Mas a mensagem estava tão boa que Paulo passou da hora. Irmão, mas ele não ia viajar, tinha que dormir? Tinha. Quem disse que Paulo dormiu? Quem foi que disse que ele cochilou? Quando a mensagem está boa, está gostosa, quentinha do céu, ninguém quer ir para casa. Quando a gente está aqui, pastor, na escola da Bíblia, quando o Senhor diz, vão se levantar, já passou alguns minutos, a gente fica triste, porque já acabou, mas passou da hora, irmão. Mas está tão gostoso que nós queremos ficar mais um pouquinho. Ontem o círculo de oração estava uma benção. O irmão Cleide disse: eu vou levar o senhor na parada. Eu vou agora, o irmão Alberto, vai agora. Eu disse: estou a fim de ir agora não. Quero ficar mais um pouquinho. Orei aqui, chorei. Ficamos até umas 10 horas aqui ainda, porque é bom estar na casa do Senhor. Irmão, ora, problema, eu sei que temos que ter limite, eu sei disso, mas o povo de Deus tem que gostar do movimento do Espírito, porque quando era o da carne, você não fazia questão.
Eu ia para um show hoje à noite, chegava no outro dia de 4 horas da manhã, o sol raiou. Eu não era crente, mas chegava em casa, Senhor Deus, me perdoa todos os meus pecados, me ajuda, e ia dormir. O seu pecador era, irmão, fazer isso, era o costume que eu tinha. Chegava cansado, acabado. Mas na casa do Senhor tem que ser diferente, irmãos. Quando vinha a palavra quente, você fica. Para de olhar até para trás, porque o relógio não é convertido, mas você é. O relógio não é convertido, mas a gente é. Só que ele prolongou o discurso porque a mensagem estava boa. Ninguém falou nada, irmãos. Ninguém chiou, ninguém comentou, ninguém disse: ora, Paulo, já está tarde. Ninguém falou nada. E ele foi, se prolongou e foi até a meia-noite. Eu em trabalho, estava trabalhando, já comecei a trabalhar, iniciei o trabalho. E o Senhor pôs no meu coração de orar pela madrugada. Eu me acordava, era 3 horas da manhã, para orar. Eu já disse isso aqui a muitas pessoas, vou contar para quem não ouviu. E minha avó dizia: David, meu filho, vá dormir, você vai trabalhar. Deus sabe que você trabalha. Eu disse: não, avó, eu tenho que orar, porque eu estou sentindo. Quando Deus faz sentir, a gente tem que descer pela madrugada. Se Paulo foi na madrugada, aconteceu um milagre. Se você for até a madrugada, o teu milagre vai chegar. Eu sei que tem cansaço, às vezes até a gente cochila, irmão, a perna fica adormecida. Mas temos que ir até a madrugada. E ele passou. Aí no versículo 8 está dizendo que ali dentro daquele cenáculo havia muitas lâmpadas. E eu fiquei me perguntando por quê. Lucas disse que tinha muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. Porque luz não traz embaraço para ninguém. A luz, você enxerga aonde você está colocando teus pés. A luz é ótima, é maravilhosa para você entender a palavra, para você entender os caminhos do Senhor Jesus. É lâmpada. O que é cenáculo? Cenáculo significa sala da ceia. Naquele momento Paulo estava ali com o propósito de partir o pão. Ceia quer dizer a última refeição da noite. É uma boa parte quando eu chego em casa, é ceia. E ali tinha muitas lâmpadas naquele cenáculo, tinha luz. Com luz eu consigo andar. Aonde tem luz, eu tenho visão. Aonde tem luz, eu consigo ler a Bíblia. Aonde tem luz, eu consigo enxergar além das paredes, porque tem luz. Mas tem uma dificuldade. A lâmpada daquele tempo era óleo. Irmão, isso é bom ou é ruim? É ruim. Por quê, irmão? Porque a lâmpada daquele tempo era óleo, e isso quer dizer que consumia muito oxigênio. Então imagina o povo sem oxigênio naquele salão, naquela sala. Isso dificultava a respiração. E você agora fica inquieto. E tem mais, o calor humano, os irmãos muito perto do outro, isso vai gerando um calor. Se você está dentro de um ônibus coletivo público, se vocês falarem todo mundo junto, isso dificulta a respiração. Se todo mundo ficar caladinho, nós vamos suportar mais um pouco. Mas o que Paulo falou consumiu o oxigênio todo. Isso gera um calor, gera uma inquietação. E eu meditando na palavra do Senhor, mesmo na casa do Senhor, nós vamos ter problemas ainda. Vamos ter dificuldades.
Mas Paulo estava lá pregando. Palavra, 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 palavra. Ei, meu irmão, mesmo difícil, ainda tem palavra. Se você está se sentindo Deus, eu não estou aguentando, estou sufocado, está difícil, mas tem palavra. Eu quero te dizer que a palavra te segura no momento ruim. Está entendendo porque a palavra é vida? A palavra é vida. E tinha luz, é lâmpada, é bom com luz, é bom com lâmpada, é bom claridão, porque o reino de Deus é luz. E onde tem luz, a treva se dissipa. Chegou perto de alguém que está em treva, ela fica incomodada com o teu brilho. Sábado, escola da Bíblia, por volta de 20 horas e 50 minutos. Foi isso? Faltou energia? Foi. O que foi que nós fizemos? Se levantamos, fomos lá para fora. Mas irmão, e acabou o culto? Claro. Não tem lâmpada, não tem luz. Como é que a gente vai ler Bíblia? Só vai ouvir? Fica ruim, não é? Fica uma situação desconfortável. Não, para aí, o pastor. E o celular, David? Peguei o meu smartphone, coloquei no modo filmagem e coloquei a luz ali, aquela, como é que se dá o nome? Lanterna lá, o flash contínuo, e ficamos até 9h20, 50 minutos com aquele flash contínuo, e continuamos, porque tinha luz. Se o crente não estar em luz, ele anda errôneo, ele bate em um, bate em outro, tem uma pedra, ele tropeça, tem um buraco, ele cai. Mas nesse ministério o Senhor é luz. Você só se embaraça se você quiser. Você só vai cair no buraco se você quiser, porque aqui tem palavra, tem luz, tem luz, tem luz. O Senhor é a luz. Com Ele não tem embaraço, irmãos. Aqui tem luz. Se você der um passo para fora, está em treva. É, irmão, é. Eu estou com medo, então fica na luz. Fica no teu cantinho, para tu poder enxergar, porque Ele está vindo. Aí no versículo 9 vai contar agora. Lucas está dizendo algo que aconteceu. Foi uma tragédia, irmãos. Foi sangue para todo lado. Que é isso, irmão? Foi. No versículo 9 está dizendo que tinha um jovem naquele meio ali. O jovem de hoje também é um adulto de hoje, viu, irmãos? Não é só para o jovem, não. Eu falo isso para todos em geral. Tinha um jovem chamado Eutico. Esse nome Eutico é um nome hebraico que significa afortunado. Diga assim, feliz. Diga assim, felicidade. Era o que significava o nome desse rapaz, afortunado. Uma pessoa vigorosa, ativa, alegre, com muito gás, muita gasolina. E Lucas está dizendo que naquele momento tinha um jovem sentado em uma janela. Eu quero te aconselhar, fuja das janelas da vida, porque as janelas da vida vai causar distração para a tua vida, para a minha, para tu. Eu não sei se aconteceu com vocês ou até os obreiros de Deus que trabalham aqui. Quando é um culto de domingo, o pastor coloca cada um no seu lugar, e você vê ali aqueles varões e varoas na porta. Mas tinha momento que eu ficava ali onde o pastor está, naquela porta, e de vez em quando eu fazia assim, olhava para a rua. Quem está na janela, de vez em quando vai olhar para a rua. E Paulo está pregando, e eu perco o foco da mensagem de Paulo. Deus está falando, e eu e você muitas vezes está olhando para a rua. Saia da janela,
saia da porta, porque isso vai trazer distração para a tua vida. E eu olhava, descia uma pessoa, subia outra, e eu olhava de vez em quando, pregação, depois eu olhava para a rua, isso causou distração. Agitava o paletó, a gravata, isso causa distração. Só que Eutico, ele não imaginou o que poderia acontecer, ele estando em cima da janela. Para você ter uma ideia, era estratégico. Eles estavam no terceiro andar. Quem está no terceiro andar, a visão é outra, a comunhão é outra, a visão é outra, a posição é diferente. Só que ele não pensou, se eu cair eu vou morrer. Ele não pensou nisso. Sabe que jovem, ele não pensa no que vai acontecer. Ele não pensa na consequência que isso pode causar e custar a morte. Ele pode perder a vida por estar simplesmente em cima de uma janela. A janela daquela época, irmãos, para você ter uma ideia, era quase o tamanho de uma porta. Isso era para facilitar a circulação do vento. Porque quando você estava ali num calor humano, um perto do outro, começava a ficar difícil, estreito a respiração, o calor. Mas o povo não deixava de estar em comunhão com o Senhor. O povo sempre estava lá ouvindo a palavra do Senhor e se fortificando cada vez mais. E o jovem, ele resolveu sair do desconforto. Ele queria muito assistir o culto, ficar até o final, mas Paulo passou, foi até a meia-noite, se prolongou. E ele foi inventar de subir em cima da janela. Mas eu creio que ele ficava assim, olhando para fora, olhando para baixo. Se você aceitou a Jesus, Deus te conduziu para o terceiro andar. Mas se você sair, você cai. Está entendendo a mensagem? Se você sair, você cai embaixo. Não saia da presença da casa do Senhor, mas saia da janela. Janela é lugar de pessoas indecisas, olhando para fora, olhando para dentro. Um pé está fora e um pé está dentro. Se decida, ou fica dentro ou sai. Se decida, ou Jesus ou a distração do mundo. Mas ele queria sair do calor, ele estava com calor, ele queria respirar, ele queria oxigênio. Ele disse, eu vou para fora, porque Satanás está lá fora e está dizendo, olha, aqui tem oxigênio, sai desse abafado, sai dessa igrejinha, sai desse meio desse povo crente, vem para cá. O inimigo oferece tudo que não é dele, para te enganar. Janela é perigo, irmãos, causa distração. E quando ele estava na janela, ele foi acometido de um sono muito profundo. Quantas vezes eu cheguei na casa do Senhor com o enfado, com o cansaço da noite do trabalho, e eu tantel é alguma coisa que se fala, que a pessoa fica tetel, alguma coisa assim. Glória! Glória! O sono, irmão, pesado. Mas esse é o sono natural que eu estou falando. Mas eu transmito isso para o sono espiritual. Você pode estar na casa do Senhor, mas pode estar em cima de uma janela. A mensagem sai e você perde o foco. Você não está ouvindo a mensagem, você não está vendo Deus falar. Você está olhando para fora, está com o corpo dentro da igreja, está bem vestido como crente, mas a tua visão está lá fora. Você entrou do mesmo jeito, tu vai sair pior. Porque lá fora tem um monte de Satanás que quer te pegar. Irmão, está fazendo medo. Não, é isso mesmo. Eu não tenho que dizer palavras por meia de metade, não, irmãos. Estou aqui para desenganar ninguém, não. Tenho que falar a verdade. Amém? Porque o povo tem que entender a verdade.
E ele começou a cochilar, e Paulo pregando, palavra, fogo, e ele ficou agoniado. Depois ele foi começando a relaxar, irmãos. Não tem gente assim? Começa na obra, está uma benção, depois vai para a janela. Aqui está melhor. A posição é dentro da casa do Senhor, a posição é dentro do cenáculo, não em cima da janela. Você quer ficar do seu jeito, mas não é do teu jeito não, meu filho. Não é o teu jeito. É o jeito que Deus quer. Os irmãos estavam lá, ninguém falou nada, ninguém foi para a janela, mas o jovem foi. Tem muitas pessoas que querem resolver problema por sua conta própria, mas a palavra está dizendo: fica aqui, porque aqui tem palavra. Mesmo estando difícil, mas a minha palavra te alimenta, filho. A minha palavra é a graça que você precisa. Mas sai da janela depressa. Janela não é lugar de crente. E ele cochilou, e quando cochila, Satanás estava lá embaixo. Consegui fazer dormir. Você pensa que o inimigo não diz isso? Quando o crente fraqueja, quando o crente está em morte espiritual, ele fica vibrando, irmãos. Aquele menininho ali, ele foi morto no momento do culto, no momento da palavra. O inimigo quis envergonhar. Quantas vezes o inimigo quis envergonhar o nosso ministério, a tua vida, a tua família, mas Deus chegou e fez o milagre. E você adorou o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que esse jovem, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e levantaram o jovem morto. E ele, quando defendeu, grande foi a queda. O inimigo está torcendo pela tua queda. Pode ser que você já está morto espiritual, está aqui dentro. Tem como, irmão? Tem. Calma, vou explicar. Grande foi a queda, ele caiu todo ensanguentado, o rapaz. Provavelmente bateu a cabeça no chão, o crânio estourou. O que foi isso? O jovem caiu, o jovem que estava aqui em cima da janela caiu. Vamos lá, corre para lá, corre para cá. Aquele desespero todo, foram chegar lá no jovem, encontraram o jovem lá caído. Ele morreu. Acabou. Lamentável, que triste, um jovem tão novo morreu. É lamentável o que aconteceu, que tragédia. Mas a Bíblia me diz que Paulo, que estava pregando, Paulo que estava dando exortação para aqueles irmãos, ele desceu lá embaixo. E ele: sai do meio, calma, sai do meio. E ele olha para aquele jovem ensanguentado. Que tragédia, irmãos. E ele abraça aquele jovem. Pode ser que tenha alguém assim aqui morto em espírito e chegou hoje na casa do Senhor. Irmão, como é que eu vou saber se eu estou morto? Quando você perdeu a comunhão com Deus, quando você deixou de ler Bíblia, quando você deixou de orar, quando você deixou de ouvir a voz do Senhor, porque morto não ouve, morto não fala, morto não pode sentir mais a presença de Jesus. Mas o Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia, decidiu hoje dar um empurrãozinho. Tu vai hoje na minha casa, vai lá no cenáculo, porque lá tem uma palavra de vida. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. E naquele momento Paulo desceu até aquele jovem e abraçou. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus está te abraçando. Sinta o Senhor te abraçando, porque Ele é vida. E Paulo agarrou aquele jovem e disse: não se perturbem, não se preocupem,
Ele estava dizendo, o Senhor está me dizendo aqui, irmãos, não se preocupe, que eu cuido. Eu cuido. Eu cuido. O inimigo pensou que tinha ceifado, foi. Todo quebrado, irmão, na restauração, irmão, é. Mas o Espírito Santo que está aqui vai lá e dá um abraço na alma. Vai dizer para alguém assim: calma, calma, não se preocupa, eu sou o dono da vida, só vai no tempo. Eu me lembrei agora. Para eu nascer foi difícil. Eu já contei isso para alguém, mas eu quero contar. Deu um desejo de contar. Mamãe disse que para eu nascer foi uma peleja. Eu passei alguns meses para nascer. Nasceu um bebezinho bem pretinho. Eu olho hoje isso, que o Senhor Espírito Santo, naquele dia eu era apenas um bebê, foi lá naquele momento do parto, me abraçou, mãe, dizendo para ela: mãe, não se preocupa, porque ele vai viver. Ele morreu, mas vive para te dar vida. Ele é o Senhor do milagre. E Paulo foi lá e disse: vós não vos perturbeis, que a vida nele está. Recebe a vida de Deus. Eu não tenho nada, mas recebe a vida de Deus nesta noite. A partir de hoje você vai ser um crente que adora, que dá glória. Vai ser um crente avivado. O que foi isso, irmã? O que foi isso, irmão? Tu está muito diferente. O Senhor me deu vida. Eu não estou morto, eu estou vivo. Quem está vivo dá glória. Quem está vivo exalta. Quem está vivo é uma bomba no inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a vida de Deus aí nesta noite, em nome de Jesus. Recebe vida, 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 vida. Recebe, recebe, recebe de Deus. Se renova hoje, filho, nesta noite, em nome de Jesus. Dá glória a Deus. É no glória que Ele te dá vida. Glória, 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 glória. Que coral é esse? É glória. Glória, glória, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para todos sempre. Glória, 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 glória. Cadê o coral? Glória, 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 glória. Glória a Deus. Que igreja é essa, irmão? A igreja do glória. Jesus está vivo e eu também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.